Fala pessoal, beleza? Esse é um dos vídeos mais legais aqui do canal, porque nele eu vou mostrar os 5 erros mais comuns que um atleta amador de natação comete ao realizar uma natação aqui na piscina. Então eu tô chegando aqui para nadar e, além do mais, eu vou mostrar alguns exercícios que você pode fazer para corrigir também esses erros. Então é importante que você fique até o final e já vai se inscrevendo aí no canal e dando seu like para esse vídeo chegar para mais pessoas. Vamos que vamos! E o primeiro erro que a gente vai falar hoje é sobre o cotovelo baixo. E é justamente esse erro que deixa de fazer as pessoas melhorarem, a conseguirem produzir uma força um pouco maior nas braçadas. Porque simplesmente a gente deixa de utilizar o braço inteiro para fazer força, para usar só a mão para empurrar a água para trás. Veja se vocês conseguem reparar no vídeo que eu estou fazendo força só com a mão. Só a minha mão está puxando água e mandando ela para trás lá, fazendo esse arrasto. Então, com esse cotovelo baixo, eu deixo de aproveitar bastante o meu nado. Eu deixo de aproveitar o que toda a minha braçada e minha musculatura pode oferecer. E é um erro difícil de ser identificado quando a gente não tem esse recurso de dentro da água, que a gente vê nessa imagem fora da água, e realmente é um erro que não é muito fácil de ser percebido. Olha só, parece que esse atleta aí, no caso eu, estou nadando normalmente, mas na verdade eu estou puxando com o cotovelo muito baixo, ou seja, o cotovelo vem na frente da minha mão, ó. E para resolver isso, a gente deve fazer alguns educativos específicos que eu vou passar aqui na frente do vídeo. Mas primeiro, eu quero mostrar para vocês como que é a forma correta de ser feito isso. Lembrando que, nadando assim, a gente vai estar deixando de aproveitar bastante o nosso nado. Então, passando agora para a forma correta de fazer o nado com o cotovelo um pouquinho mais alto. Então, vocês podem reparar que no início, logo na hora que eu entro com a mão na água, eu já levanto um pouquinho mais meu cotovelo e assim eu consigo puxar mais água. Eu puxo a água não somente com a mão, mas sim com o braço inteiro e mando ela lá para trás. E como que a gente resolve isso, Jota? Tem um educativo muito fácil que a gente pode fazer fora da água, que é utilizando esse band aí. Esse TheraBand, que eu deixei no link da descrição aí para quem quiser comprar ele. É um acessório muito baratinho e vende lá na Amazon. Deixei o link para vocês aí. É super fácil de fazer, a gente pode colocar em qualquer superfície, qualquer lugar aí que tenha a mesma altura dos nossos ombros e a gente treina simplesmente essa primeira fase da braçada. É legal a gente ir jogar o corpo um pouco para trás para fazer uma tensão bacana, deixar o cotovelo paradinho e só treinar essa primeira fase, que seria antes da gente fazer a braçada. Lembrando sempre de treinar com os dois braços, né, obviamente, para que a gente consiga fazer essa braçada e logo depois saia para nadar, para tentar reproduzir isso dentro da água, que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil. E agora eu vou mostrar para vocês como que é a diferença de fazer esse cotovelo alto e, olha só, puxar com o cotovelo baixo. A mecânica fica totalmente diferente. E assim a gente vai para o nosso segundo erro. Vamos lá falar do nosso segundo erro, então, que eu vejo muita gente nadando assim e realmente fica um nado muito feio. Eu tenho certeza que você aí já conhece alguém que nada assim, ou se não, você mesmo pode nadar assim, não é mesmo? É o apoio da braçada. Muitas pessoas perdem o apoio da braçada à hora de fazer a respiração. Aí fica esse nado jogado, a gente tem que jogar o nado mais para frente muito rápido, porque perdeu o apoio na frente da braçada. E isso é caracterizado um erro porque realmente isso acarreta outros erros, como por exemplo o quadril dá uma caída, a gente tem que sustentar o nado de outra forma, então acaba acelerando as pernadas, tendo que bater um pouco mais de perna, tendo que dobrar um pouco mais o joelho para poder compensar esse nado. Olha só que feio que ele fica. Fica um nado bem jogado e eu tenho certeza que você já viu alguém nadar assim. E como que é a maneira certa de fazer, Jota, se não é desse jeito? A hora de respirar, a gente tem que pensar que o braço de apoio só vai sair da frente a hora que o outro estiver próximo. Então sempre a gente tem que ficar com o braço lá na frente, apoiando a nossa braçada. E a hora que o nosso braço que estiver fazendo a fase aérea estiver próximo, a gente troca esse apoio. E sempre desse jeito, inclusive na respiração. Segurar o tempo que for para fazer isso na respiração. Olha só como o nado fica um nado muito mais limpo,
Fica um nado muito mais cadenciado quando a gente faz um apoio de braçada legal. E qual que é a forma de corrigir isso? Tem um educativo muito simples que é o espera-braço. Você só vai sair o braço de apoio da frente a hora que o outro realmente chegar junto com ele. Olha só, lembrando que isso é um educativo, tá, pessoal? Não é para a gente nadar desse jeito. Então a gente está exagerando o movimento para justamente depois reproduzir o nosso nado de uma forma correta. E depois a gente passa para o terceiro erro mais comum entre os atletas, que também é um erro que deixa o nado bem feio e acarreta em outros erros secundários aí, que é a respiração alta. Ou seja, a gente levanta demais a cabeça para fazer a respiração. E levantando demais a cabeça para fazer a respiração, o nosso quadril cai, a gente gasta mais energia, a gente tensiona outros músculos que não deveriam ser tensionados e deixa o nado com um arrasto um pouco não, né? Um arrasto um pouco maior aí em relação à água. Ou seja, a gente está literalmente gastando muito mais energia do que precisa. E qual que seria a forma correta de fazer isso? Tem uma coisa que eu gosto de falar bastante para os meus atletas, que pode ajudar muitas pessoas, que é simplesmente pensar em respirar com meia boca e um olho só para fora da água. Mas fazer isso é difícil, porque realmente vai entrar um pouquinho de água na orelha, precisa de uma sensibilidade um pouquinho melhor com a água. E para isso a gente tem que fazer bastante educativo e treinar isso. Olha só como que é a respiração. Meia boca e um olho só para fora da água. Meia boca e um olho só para fora da água. Sempre pensa isso toda vez que você for fazer a respiração, que certamente o seu nado vai ficar muito mais alinhado com a água. E olha só um educativo bem bacana da gente fazer. É fazer a perna lateral com respiração. Então eu estou sustentando no palmateio na frente e fazendo a respiração lateral bem curtinha aí, só com meia boca e um olho para fora da água. Pode treinar dos dois lados, pode treinar com pé de pato no comecinho, para que isso seja feito da forma mais natural possível. E a gente já vai para o quarto erro, hein? Quarto erro, esse erro é difícil de ser percebido e é justamente falando da finalização da braçada. Então na imagem pode parecer que eu estou nadando certo, mas na verdade eu não estou finalizando forte com a braçada. É preciso um olho bem clínico para a gente poder observar isso. E quando o nado estiver fora d'água, a gente vai perceber depois a diferença com o nado certo para vocês verem como que é. Então, não aproveitando a finalização da braçada, a gente pode utilizar mais braçadas, ou seja, pode cansar mais e a gente está deixando de aproveitar um movimento natural do nosso corpo, que o nosso braço já está lá no final, então é só empurrar forte. Olha só a diferença agora da forma correta de nadar. A maneira que eu finalizo, a maneira que eu forço a finalização em toda a braçada vai certamente ajudar o nosso deslize de nado, vai ajudar a nossa alinhamento com a água e vai ajudar também, consequentemente, a nossa economia de movimento na água. Um educativo muito bacana e muito gostoso de fazer, que particularmente eu gosto bastante, principalmente quando fazer com snorkel, é treinando só a finalização da braçada. Esse exercício ele demanda bastante do tríceps, então quando você sentir o tríceps, esse músculo trabalhando do nosso braço, é realmente onde a braçada vai estar agindo da forma certa. Então nada mais do que consiste a gente só fazer o movimento da finalização. E agora o quinto e último erro, a gente vê também muito, e assim como os dois primeiros que eu comentei com vocês, ele acarreta outros erros. Então a cabeça alta ela é um dos principais motivos aí para a gente ter o quadril baixo. E com a filmagem submersa, a gente vai ver como que o meu quadril ficou baixo depois que eu simplesmente, pelo fato de eu olhar para frente, de eu estar olhando minha braçada. Olha só o meu quadril lá embaixo. Imagina o tanto de arrasto que isso está fazendo e que eu estou tendo que fazer força a mais para poder levar o meu nado para frente. Isso pelo simples fato de eu ter levantado a cabeça, de eu ter olhado para frente. Então, a forma correta de nadar é simplesmente a gente posicionar a nossa cabeça um pouquinho mais para baixo,
ou seja, posicionar o nosso olhar para baixo, que naturalmente o nosso quadril já vai lá em cima, o nosso quadril já fica mais alinhado com a água. E lembrando que quanto mais alinhado com a água, menos arrasto a gente vai produzir e vai ficar muito mais fácil da gente fazer um nado bem linear, um nado bem constante, economizando muito aí nas nossas braçadas e na nossa energia. Produzindo aí força somente aonde que interessa. E qual que é o educativo legal para fazer isso, para melhorar essa cabeça alta? A gente vai treinar a perna Superman, ou seja, com os braços estendidos na frente, também pode ser feito com o pé de pato. A gente vai fazer a nossa cabeça olhando lá para baixo e tentando posicionar o nosso quadril mais em cima da água possível. Às vezes até tirando o nosso glúteo aí, tirando o nosso quadril para fora da água, sentindo essa diferença. Galera, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. A gente passou pelo cotovelo alto, apoio da braçada, respiração alta, finalização e cabeça alta. E esses, na minha opinião, são os 5 maiores erros que atletas que estão buscando a performance na natação amadora, eles cometem. Então é importante que nós, como professores e como atletas legais aí, possam identificar e corrigir isso nos nossos treinos do dia a dia. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa saber dessas dicas. E desde já agradeço bastante a sua audiência. Tamo junto e vamos que vamos!